Amém? Glória a Deus. Então vamos entrar na nossa palavra dessa noite. Eu quero fazer uma oração antes. Te convido a fechar os olhos. Pai, no nome de Jesus, te peço perdão pelos meus pecados, declaro a minha dependência de Ti, sei que nada sou sem o Senhor, sei da minha necessidade do Espírito Santo para que essa palavra possa vir da maneira que o Senhor sonhou. Deus, no nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor toque os nossos corações. Pai, repreendo toda a ação de Satanás contra a nossa mente, contra os nossos ouvidos, os nossos olhos, Pai, toda a intenção de Satanás de roubar a palavra seja colocada por terra agora, Deus, no nome de Jesus. Quebranta os nossos corações, Deus, no nome de Jesus eu te peço, ajuda o Espírito Santo, para que a Tua palavra venha, Pai, de uma forma, Pai, a cair num solo fértil, Deus, e dar bons frutos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Declara minha dependência de Ti, preciso de Ti, ó Espírito Santo, então o Senhor assuma o controle, para que a Tua vontade seja feita essa noite, no nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém, 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 glória a Deus. Queridos, nós estamos numa série falando sobre minha mente. Deus tem ministrado isso muito forte no nosso coração nesse tempo, sabe, principalmente, sabe, essa questão da crise sanitária, da crise financeira, sabe. Então nós vemos assim que muitas pessoas têm sofrido muito, tem pessoas que têm entrado num quadro de depressão, um quadro clínico assim, sabe, de tristeza, enfim. E Deus tem falado sobre nós pensarmos de uma forma diferente, sobre nós mudarmos a maneira de olhar para as coisas. Amém, queridos? Problemas todos nós temos, mas às vezes nós engrandecemos demais os nossos problemas. Nós falamos para os nossos problemas assim: ei, você é meu Deus. Onde nós deveríamos falar para o problema: ei, você conhece meu Deus? Então, queridos, é diferente, sabe, a maneira com que eu trato isso, a maneira com que eu olho para isso, ele vai se tornar um grande problema ou um pequeno problema. E Deus trouxe isso para nós, sabe, inclusive a palavra de Deus lá em 2 Coríntios diz assim, 2 Coríntios 10, diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ele está dizendo, pois embora você esteja aqui, você está nessa forma humana, você não luta da maneira que a sociedade luta, você não luta das maneiras, do jeito das pessoas. Por quê? Porque você tem algo especial, você tem algo diferente. Esse algo é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus Cristo na sua vida. E ele continua: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus, para destruir o quê? As fortalezas que são criadas em nossa mente. Porque, queridos, hoje, nos dias atuais, muitas fortalezas são criadas na mente das pessoas, onde as pessoas olham para a realidade do mundo e falam: cara, eu preciso me blindar, eu preciso me esconder, eu estou com medo, eu preciso fugir, eu vou morrer, e cara, e um monte de coisa acontece. Aí ele diz ali assim, então, que as armas com que você luta, elas são poderosas em Deus, para destruir tudo isso. Nós destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra tudo aquilo que tenta mudar a realidade de Deus em nossas vidas, porque Deus tem uma palavra para nós, Deus afirmou algo sobre nós, mas o mundo, mas a sociedade, o momento em que nós vivemos, tudo isso corrobora para que a gente não viva, para que a gente mude a maneira de pensar, para que a gente saia do centro da vontade de Deus, para que a gente fuja do propósito de Deus, porque às vezes é mais fácil fazer isso do que lutar. É mais fácil você aceitar o problema, você aceitar a dificuldade, você aceitar que não é merecedor, você aceitar que tua família não presta mesmo, que teu casamento já era, que, cara, tua profissão é a pior coisa que você escolheu na sua vida. Então você passa a acreditar nisso, porque as circunstâncias, elas colaboram para que você acredite. Porém, a palavra está dizendo que quando você leva cativo todo pensamento, pode deixar lá, leva cativo todo pensamento. Põe lá para a gente, 2 Coríntios 10, 3, 5. Quando nós levamos cativos todo pensamento à obediência de Cristo, então eu levo meus pensamentos ao Senhor e eu obedeço aquilo que o Senhor fala para mim. Eu me coloco à disposição de Cristo, eu vivo aquilo que Cristo está falando para mim. Então, queridos,
Satanás, ele vai tentar assumir o controle da sua mente. Ele vai se colocar de uma maneira onde ele vai se posicionar e, cara, ele vai te rotular, ele vai dizer que não é assim, que você não serve, que você não presta, que você é um zero à esquerda, que você é um fracasso, que deu tudo errado, que já era. Cara, decreta falência. Mas, queridos, podemos vencer cada uma dessas mentiras em oração, em fé e principalmente na verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Quando eu entendo isso, as coisas começam a mudar. A minha mente começa a olhar de uma forma diferente para tudo aquilo que eu estou vivendo. Então, amados, todo pecado, Satanás, ele sempre vence a gente pelo pecado. Amém? Olhe para essa pessoa que está ao teu lado e fala assim para ela: é pelo pecado. Pode falar para ela, é pelo pecado. E como que ele faz isso, queridos? Com um pensamento. Todo pecado começa com um pensamento. Nós começamos a pensar uma coisinha, sabe, aquilo ali nem é uma realidade na sua vida ainda, mas você vai alimentando aquele pensamento, e quando você vê, você está fazendo. Já aconteceu na sua vida. Aí quando você vê, você já está enrolado naquilo ali, a ponto de você falar: eu não consigo mais voltar, eu não consigo mais sair. Por quê? Porque você aceitou aqueles pensamentos. Quer um exemplo muito prático? Nós falamos sobre isso ontem. Casal, o cara está casado, a mulher está ali, os dois estão firmes, andando, e de repente rola uma treta no casamento, um desentendimento. Aí o cara sai, vou dar um ar também na mente. Aí sai, dá um ar na mente, né? Aí tá passando na rua, aí passa lá um mulherão do lado dele. Aí sabe que Satanás fala: olha, e ele olha. Aí aquilo já desperta algo na mente, e Satanás já vai alimentando o pensamento, e o cara vai criando uma situação na sua cabeça. Ele olha para casa e fala: problema. Ele olha para cá, aventura. Ele olha para lá, nossa, nem está tão legal assim. Nossa, vocês estão entendendo, gente? Quando você vê, já era, caiu, já está enrolado. Aí depois volta assim: eu errei, eu vacilei, olha só o que eu fiz. Mas pode ser evitado se você conseguir levar cativo os teus pensamentos ao Senhor. Se você conseguir levar cativo os teus pensamentos a Deus antes. Porque, queridos, eu sempre falo, cara, do tempo que eu saía da minha casa até chegar à boca para pegar a droga, cara, vinha milhares de pensamentos. Não era um pensamento, milhares. Um deles dizia assim: não faça. O outro disse: faz porque você merece. Não faça, você vai acabar com tudo. Mas é só mais uma. Não faça, isso vai, cara, te colocar no chão. Você está ralando, você pode. Então, cara, todos os pensamentos, você vem aqui, ó, pensamento de todos os lados, só que você escolhe aquilo que você quer, sabe, que você quer viver. A decisão é nossa, nós escolhemos, entendeu? Então eu vou cair no pecado, é uma decisão sua, você escolheu isso. Eu fui fraco. Cara, nós somos fracos, nós somos fortes em Cristo. Por isso que nós precisamos de Cristo, porque se for só por nós só vacilamos. É o tempo todo vacilando. Aí a gente vem com aquilo: não, mas eu sou fraco. Então, cara, põe Cristo nisso dali. Põe Cristo nessa tua realidade aí, que você vai ver que as coisas começam a mudar. Você vai ver que você começa a vencer, que você começa a tomar atitude diferente. Que você vai parar de falar: eu fui fraco, e falar: não, eu lutei e venci, porque Cristo já venceu por mim naquela cruz. Vocês começam a mudar a maneira de pensar e a maneira de declarar em relação àquilo que você está vivendo. Você não está mais olhando e se fazendo de vítima da situação. Você está falando assim: ei, eu tenho um cara que vence por mim. Tem um cara que luta por mim. Meu Senhor, meu Salvador. Amém, queridos? Vocês estão aqui? Então, queridos, se você não assumir o controle, Satanás assume. Se você não estiver à frente, ele se coloca à frente para você. Ele gosta de fazer isso. E ele só precisa de alguém que esteja disposto a dar a sua vida para ele controlar. Ele só precisa disso. Então, cara, se você estiver disposto a deixar Satanás cuidar da sua vida, ele vai cuidar. E ele é excelente para cuidar do jeito dele. Então, você precisa assumir o controle. Como que eu assumo o controle? Aqui. Eu preciso ter o domínio dos meus pensamentos. Nós chamamos isso de domínio próprio. Isso é um fruto do Espírito. Queridos,
essa é a introdução da palavra, amém? A palavra, o tema da palavra dessa noite é agora e para sempre. Então, é uma frase, é agora e para sempre. Eu quero ler contigo Romanos 8, do versículo 18 ao 39, é comprido, prestem atenção, para vocês não ficarem vagando, boiando, tá? Mas vai fazer todo sentido no final. A palavra de Deus diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ele está falando, pela fé somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Preste atenção nisso, queridos. Não é palpável, eu não vejo, mas eu creio, eu sei que eu estou indo naquela direção. Por quê? Porque Deus falou para mim. Então vamos lá, vamos continuar. Pois que alguém vê, como espera? Se você está vendo, já chegou. Amém, queridos? Você não está mais esperando, já chegou. Se é visível, não é mais futuro, já é presente. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos aplaudir o Senhor, queridos? Glória a Deus. Amados, agora vamos estudar isso aqui, porque é muito bonito, né? Mas será que a gente entende o que está escrito aqui? Será que nós temos o entendimento do que Deus, do que o apóstolo estava falando quando ele disse essas palavras? Queridos, essa passagem começa falando sobre sofrimento presente.
Pode pôr o primeiro versículo para a gente, pode ir deixando na tela ali, tá? A gente vai navegando por ela. Ela começa falando sobre sofrimentos presentes, porque para mim tenho por certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem ser, tá? Então ele está falando, existe um sofrimento presente, existe algo nesse momento, existe algo nesses dias que estão acontecendo. Aí, queridos, isso está falando especificamente sobre perseguição, mas essa declaração pode ser aplicada a qualquer coisa que você esteja passando. A mensagem do versículo é que Deus tem algo melhor reservado para aqueles que o amam, queridos, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso que nós estamos vivendo hoje não se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós, com aquilo que Deus está, sabe, que Deus desenhou, que Deus sabe, vai revelar a cada um de nós. Mas quando Ele fará isso, queridos, repete comigo assim, agora, mas fala com vontade, para você tomar posse dessa palavra, agora e para sempre. Queridos, quando que Ele vai revelar isso? Quando Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso agora, Ele já começou. Ele já está fazendo. Ele já está revelando a glória que há por vir. E Ele vai continuar fazendo isso, agora e para sempre. Ele vai continuar trabalhando nisso, Ele vai continuar desenvolvendo isso em nós. Queridos, se nós voltarmos ali no versículo 1 de Romanos 8, o versículo 1 e o 2 desse mesmo capítulo, nós lemos que não estamos mais sob nenhuma condenação. E o versículo 2, ele nos incita a dizer, fomos libertos da lei, do pecado e da morte. Ele está afirmando, não somos mais condenados, fomos libertos do pecado, fomos libertos da lei, do pecado e da morte. Agora, queridos, eu quero fazer uma conexão com essa palavra que está lá em João 3,2. Coloca lá, 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus. Nós aceitamos Jesus, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Preste atenção nisso, queridos. O que Ele está falando? Ele está falando, ei, agora, nesse momento onde há tribulação, está se manifestando em você algo que vai te levar a viver o propósito de Deus, aonde você conhecerá, aonde haverá de se revelar a glória de Deus a você. E o versículo está dizendo, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, queridos, o que nós vivemos nesse momento, o que nós vivemos nesse instante em nossas vidas, eles estão corroborando para que a gente chegue a presenciar a glória de Deus, para que a gente possa se deparar com essa glória, para que a gente possa observar aquilo que Deus tem para nós. Então, queridos, muitas vezes nós achamos que o que nós estamos vivendo, queridos, é a pior coisa do mundo, e não que não seja doloroso, queridos, não me entendam mal, não que não seja doloroso, com certeza é. Com certeza o momento que você pode estar vivendo pode ser o mais sofrido para você, não necessariamente é para o teu irmão, mas nesse momento, para mim, vamos usar um exemplo, pode ser o pior momento que eu esteja vivendo na minha vida, mas isso não significa que terminou, isso não significa que acabou, porque Deus está te conduzindo a você se deparar com aquilo que Ele tem para você. Então, queridos, essa passagem ela começa falando sobre o sofrimento presente, e isso está falando especificamente, como eu disse, sobre a perseguição. Mas, amados, algo que Deus tem para mim, algo que Deus tem para você, então os problemas que nós estamos vivendo hoje, ele vai nos levar a nos deparar com algo da parte de Deus. Então, amados, o fato é que, independente do que você estiver enfrentando no presente, queridos, por mais difícil que seja, se alegre. Porque a palavra te garante que as coisas irão melhorar. A palavra te garante que não importa o que você esteja vivendo hoje,
O choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela virá pela manhã. Então, amados, pastor, e por que temos que enfrentar tantas dificuldades no presente? Por que temos que passar por tantas lutas nos dias de hoje, ou no momento em que eu estou vivendo? Queridos, por causa do pecado. Repete comigo assim, amados, por causa do pecado. Por causa do pecado, nós passamos por muitas lutas. Então, você consegue acreditar nisso, queridos? Isso está relacionado ao que estamos falando sobre uma mudança de mente. Muitas das lutas, das batalhas, do sofrimento que nós vivemos, ele está relacionado a um comportamento, ele está relacionado a algo que eu estou semeando, ele está relacionado a algo aonde eu estou inserido. Amém, queridos? Por isso que muitas das batalhas, muitas das lutas que nós enfrentamos, queridos, nós ficamos nos questionando, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é uma consequência, são atitudes que nos levaram a viver aquilo ali. Então a Bíblia, queridos, ela revela Deus como um Pai celestial, um Pai amoroso, e nos revela, e a nós, ela nos revela que somos filhos. Como que um Pai amoroso pode permitir algumas coisas em nossas vidas? E olha só o que diz em Mateus 7. Versículo 9 e 11 diz assim: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ei, ele não está falando, cara, que ele vai pegar e vai deixar você passar por maus bocados, que vai te quebrar a cara, vai te dar um monte de soco, vai te surrar e tal e tudo mais. Então o que nós aprendemos com esse versículo, queridos? Deus não pretende lhe ensinar descendo o sarrafo em você. Ele não pretende te guiar, te direcionar pelos caminhos, cara, dando bordoada e chicotada nas costas. Não é isso. Porém, queridos, sabe, entretanto, se você estiver determinado, preste atenção nisso, se você estiver determinado a viver em seus caminhos pecaminosos, Ele permitirá que você aprenda algumas lições por meio das consequências de suas ações pecaminosas. Queridos, Deus nos dá uma direção, Ele nos mostra o caminho, Ele fala, vai por esse caminho. Eu não quero ir por aquele caminho. Tudo bem, você pode ir pelo teu caminho, mas existe um propósito para você e provavelmente você vai se direcionar para ele ali na frente. Aí o que acontece? Você escolhe o caminho mais espinhoso possível, e Deus vai usar os espinhos para te mostrar que aquele caminho era o melhor, para te ensinar algumas coisas, queridos. E você olha para aquilo assim, mas por que eu estou passando por tudo isso? Ei, escolhas. Eu sofri muito, 10 anos no crack, mas ei, ninguém pôs uma arma na minha cabeça e falou, você vai fumar crack. Eu fumei, eu escolhi isso. Então assim, queridos, muitas das coisas que nós vivemos não está relacionado, sabe, ao quanto Deus é bom ou se Deus é mau. Deus só fala, ei, eu vou usar o que você está fazendo para te ensinar, para te mostrar que você precisa aprender que o caminho não é esse. Então, amados, tem uma passagem em João 9 que fala sobre um homem cego, para que as obras de Deus se manifestassem nele. Eles perguntam, mas por que esse homem nasceu cego? E ele fala, para que as obras de Deus se manifestem nele. Mas, queridos, nós podemos afirmar, eu não vou entrar no versículo, mas enfim, nós podemos afirmar que esse homem recuperou a visão quando? Encontrou Jesus. E muitos de nós, muitas vezes, queridos, estamos cegos. Estamos passando por situações muito difíceis, e isso muda quando? Quando eu encontro Jesus. Quando eu me deparo com Jesus Cristo e quando eu aceito caminhar com Cristo. Quando eu aceito a influência de Cristo na minha vida, na minha mente, nas minhas decisões. Aí eu começo a perceber que as coisas começam a mudar, a fazer sentido. Ontem aqui nós demos um testemunho das nossas vidas. Quem estava aqui pode ver, cara, foi um desastre o início do nosso relacionamento, um desastre.
Eu conheço a Simone desde os meus 18 anos, com 19 anos nós começamos a nos relacionar, e queridos, nós temos 44 anos, se você é bom de matemática, faça os cálculos aí, mas são mais de 24 anos, 25 anos que nós estamos juntos, 15 anos, eu não diria 15, mais até, vamos por lá, 19, 20 anos, foi um desastre. Nós conhecemos Jesus Cristo, nós estávamos sujos, nós estávamos ainda, cara, com uma mente, sabe, do passado. Por mais que eu andasse com Cristo, eu ainda pensava igual um homem que não tinha Cristo. Aí eu fui mudando, eu fui aprendendo, eu fui, sabe, me deixando ser ensinado e ser trabalhado em meu coração. E isso resultou num relacionamento sadio, um relacionamento restituído, uma família restaurada. Mas, amados, alguma coisa teve que acontecer. Encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus e aceitei Jesus. Porque não adianta, sabe, eu vou na igreja. Queridos, você vir na igreja e não se relacionar com Cristo, não muda nada na nossa vida. Não muda. Você pode pular de igreja em igreja, você pode ir para a igreja A, B, C ou D. Se você não se submeter a Cristo, se você não levar cativo o teu pensamento a Cristo, se você não aceitar Cristo influenciando a sua vida, amados, você só vai ser um frequentador de igrejas. Você vai poder falar que teve em várias igrejas. O que eu preciso fazer então, pastor? Eu preciso levar o meu coração até Cristo e entregar a Ele. Eu preciso abrir meu coração e falar: Cristo, o Senhor habita em mim, o Senhor conduz os meus passos, o Senhor vai me influenciar nas minhas decisões daqui para frente, o Senhor vai me ajudar a seguir esse caminho. Aí eu passo a perguntar para Cristo: qual é o caminho? Qual é a direção? Não mais a minha decisão, mas a dele para mim. E isso vale para todas as áreas da nossa vida, queridos. E amados, toda a criação é afetada pelo pecado da humanidade. Toda. Então, os versículos 19 e 22 de Romanos 8, que nós lemos aqui, nos dizem que a criação está esperando que a presença do pecado seja removida. Então ele está falando assim: ei, eu estou aqui em pecado, estou ansiosamente aguardando que a presença do pecado seja tirada de mim. Queridos, então como ele fica naquela ansiedade, é como que se fosse uma mulher, na expectativa que seu filho fosse nascer, uma mulher que está ali na gestação e seu filho está prestes a nascer. A mesma coisa, queridos, é uma pessoa que anseia por um relacionamento com Cristo, uma pessoa que deseja que isso aconteça na sua vida. Ele não vê a hora de se deparar com o Senhor, ele não vê a hora de cair nos braços do Senhor, ele não vê a hora do seu coração ser quebrantado. Às vezes ele está na igreja, ele não está entendendo o que está rolando, as pessoas chorando ao seu lado, ele não sabe o que está pegando, mas ele anseia por isso. Ele deseja, ele fala: Senhor, eu também quero isso em mim, eu também quero esse toque do Espírito Santo, eu também quero sentir a tua presença, eu também quero a minha vida mudada. Eles anseiam por isso. O versículo 19 e 22 ele está dizendo assim: eles anseiam pela presença de Deus, para que o pecado seja removido da sua natureza, e é somente na presença de Deus que nós podemos viver sem o pecado, queridos. Somente na presença do Senhor. Ei, amados, você pode imaginar uma existência sem a praga do pecado? Em tudo ao nosso redor? Como que seria isso, queridos? Você consegue imaginar isso na sua mente? Como que seria um mundo se não tivesse o pecado? Presta atenção, queridos, isso já foi possível um dia. Quando Adão e Eva foram criados, eles deviam cuidar do jardim, queridos, mas não precisavam lutar contra as ervas daninhas, as sarças. Eles nunca tiveram que se preocupar com umidade insuficiente ou excessiva, se estavam doentes, se não estavam, se tinha praga, se não tinha praga, se tinha corona, se não tinha corona. Eles não precisavam se preocupar com isso. Se tinha droga ou não tinha, bebida ou não tinha, enfim, queridos, o trabalho deles não foi uma luta difícil, mas era repleto de alegria. E amados, Deus está nos levando a esse tipo de existência. Quando o Senhor está falando que a glória dele se revelará em nós no futuro, Ele está falando disso. Aquilo que eu fiz lá atrás, quando eu criei, eu quero reproduzir isso aqui na frente, mas eu preciso que o pecado que está aqui seja removido de você.
ele precisa ser tirado de você, ele precisa ser arrancado, para que você possa viver a origem, para que você possa viver a vontade de Deus, queridos. Essa promessa é extremamente motivadora, amados, quando consideramos quem fez a promessa. Mas Deus, Ele foi além de simplesmente nos dar uma promessa. Além de dar a promessa de que eu irei me revelar a vocês, agora já está acontecendo, mas ainda mais eu irei me revelar a vocês. Mas além de dar a promessa, Ele nos deu o Espírito Santo, amados. E o Espírito Santo, Ele habita nos nossos corações quando nós resolvemos entregar as nossas vidas a Cristo. Cristo disse assim: eu vou, mas vou deixar aquele que te ensinará, aquele que te consolará, aquele que vai te guiar, que vai te instruir. Queridos, então assim, Ele deixou o Espírito Santo como um primeiro fruto, para nos dar aquele testemunho profundo e interior de tantas vezes precisamos. Quantas vezes nós precisamos de algo que testifique aquilo que nós estamos pensando? Quantas vezes nós saímos da nossa casa naquele estado assim: poxa, eu precisava de uma resposta de Deus, eu precisava ouvir algo da parte de Deus, eu precisava que Deus estalasse um dedo assim, soprasse alguma coisa a meu favor, mostrasse alguma coisa para mim. Quantas vezes, queridos, nós estamos buscando isso? Amados, às vezes você está ali, sabe, numa situação muito ruim e de repente, pum, o Espírito Santo se levanta, Ele te encoraja, Ele te dá um novo ânimo, Ele muda a tua realidade. Você fala assim: não, agora é nós, vamos para cima, deixa eu que vou. Sabe, dá aquela motivação, aquele gás, aquela coisa assim. O que é isso, queridos? É o Espírito Santo te encorajando, é o Espírito Santo testificando a promessa de Deus em você, dizendo: ei, está difícil agora, mas mano, se levanta, se anima, ali na frente vai ser da hora. Amados, eu lembro-me de situações em que eu senti que para mim não dava mais. Cansei de viver situações que eu falava: mano, na boa, não preciso passar por isso, não preciso disso, eu vou dar um jeito, eu vou me virar de outra maneira. A minha vontade era de desistir, de parar, sabe, de abandonar o barco. E de repente, a Simone, numa serenidade assim: amor, vai ficar tudo bem. Queridos, pode não parecer palavras profundamente espiritual, ela não falou cantoriando, não falou nada disso. Não orou em línguas, não deu rajada, não largou profecia. Nada disso, queridos. Não parece ser palavras assim profundamente espirituais, mas eu vou lhe dizer: o Espírito Santo que habita em mim, pelo fato de eu estar com Cristo, Ele testemunhou com o meu espírito e disse: com certeza vai ficar tudo bem. Ele disse assim: ei, com certeza, porque o Espírito Santo de Deus, Ele testifica a vontade de Deus ao meu espírito, e Ele fala: ei, fica sossegado, porque vai ficar tudo bem. Então, queridos, se você saiu da sua casa hoje procurando uma palavra direcionada, uma palavra específica, a palavra de Deus para você essa noite, ei, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Creia, acredite. Sabe, de repente você tem uma sensação de bem-estar, e daí te dá vontade de lutar. Você fala: não, foi Deus que falou. Você sabe que foi Deus que falou, cara. Você sabe que a voz dele gritando no teu ouvido ali, ele está usando o Espírito Santo para testificar o teu espírito e dizer: ei, vai para cima, cara, se levanta. Eu não sei lutar, não precisa, deixa que eu luto por você. Só vem comigo, deixa eu lutar contigo. Amados, vontade de lutar, vontade de louvar, vontade de buscar a face dele, te empolga, sabe, te dá aquela motivação, teu coração acelera, mano, você fica doido. Fala: o que eu tenho que fazer? Eu quero fazer as coisas para Deus, eu quero fazer alguma coisa, eu quero sair daqui, eu quero ir, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas ei, nós temos que ter a vontade de ouvir. Conforme os versículos 24 e 25, amados,
essa esperança presente que recebemos por meio do Espírito Santo, ela não é vista. Você não vê isso, queridos. Amados, mas ela constrói uma perseverança paciente dentro de nós. É quando temos esse tipo de esperança no Senhor, numa investida de Satanás contra nós, sabe, ela não vai prosperar. Por quê? Porque você tem a esperança em Deus, você tem a perseverança ali no caminho de Deus, e Ele vai investir sobre a tua mente, Ele vai tentar te paralisar, e você fala assim, aqui não, rapaz, aqui não, cara, eu sei quem está testificando, eu sei quem deu a promessa, eu sei o que Ele deixou comigo, Ele está me ensinando. Amados, eu cheguei na igreja destruído um dia, destruído, e a mensagem que Satanás passava para mim, você é uma porcaria, você é um nada, você não presta, você, tem que morrer, você é isso, você é aquilo. Cara, o pastor falou uma palavra, uma frase na verdade, ele disse assim, se você quiser, Jesus muda isso. E eu olhei assim e falei, cara, eu quero mudar essa realidade, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo diferente. Aí eu me joguei nos pés dele, queridos, e deixei ele conduzir, deixei ele fazer. Eu falei, pai, vem então, faz o que o senhor tem que fazer. Destrói isso aqui, constrói de volta, mas faz a tua vontade em mim, não mais a minha. Amados, foi algo maravilhoso, foi algo dolorido. Sim, como o versículo que começa ali, que a gente acabou de ler, queridos. Algo difícil, sim. As tribulações, as tempestades, o tempo que você está vivendo nesse momento, ele é difícil? Sim, ele é difícil, mas ele te fortalece, ele vai te fortificar, queridos, ele vai te moldar, ele vai te preparar para viver o algo novo de Deus, ele vai te levar a uma nova realidade em Deus, ele vai te levar a uma nova experiência em Deus. Por quê? Porque você crê nisso, porque você acredita nisso, você segue em direção a Ele, queridos. Não é o problema que te para, não é a dor que te para, não é a circunstância, a situação. Você sabe quem está no controle, você sabe quem é Deus, e você está indo rumo a Ele, amados. Nossa, quando nós temos esse tipo de esperança no Senhor, é maravilhoso. Tudo está bem agora, e vai ficar para sempre, vai ser para sempre. Além das promessas de Deus e do testemunho do Espírito Santo em nossos corações, temos outro privilégio. Qual, pastor? O da oração. Nós temos uma promessa de Deus, nós temos o Espírito Santo e nós temos o poder da oração. Presta atenção nisso, queridos. Romanos 8:26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele não está falando o que nós precisamos ouvir, Ele está falando o que o Pai precisa ouvir a nosso respeito, meu querido. Sabe por quê? Porque Ele assiste às nossas fraquezas, Ele está com a gente, Ele caminha com a gente, Ele entende a gente, Ele sabe a linguagem de que maneira chegar a Deus e falar sobre nós. Sobre cada um de nós, a particularidade de cada um de nós. Muitas vezes eu li esse versículo, querido, sem considerar a parte sobre como convém. Por que Deus diria isso? Amados, é porque devemos saber pelo que devemos orar. Nós temos que saber pelo que orar, amados. Devemos orar por coisas que são consistentes com a vontade de Deus. E sabemos disso se conhecermos a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos orando algo para Deus, mas não é a vontade de Deus para as nossas vidas, e nós nos frustramos, nós desistimos. Por quê? Porque Deus não responde, porque Deus não vai responder se não estiver em concordância com a palavra dEle. Por isso que eu preciso orar a palavra, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso entender a palavra. Amados, quando eu conheço a palavra, eu oro à vontade de Deus. Aí, cara, você começa a ver, nossa, Deus falou comigo, nossa, Deus me respondeu, nossa, de novo, caramba, eu estou aqui, ali com Ele, sou chegado do Pai, sou filho de Deus. Por quê? Porque eu sei o que orar.
Eu sei o que eu tenho que orar, queridos. Eu não estou atirando para tudo quanto é lado e pá, vai que eu derrube um anjo. Você não vai derrubar, meu querido. Ei, muitas vezes não compreendemos tudo o que a Bíblia diz. Nós lemos a palavra, mas nós não entendemos a palavra. Mas ei, se você ler a palavra e se submeter à palavra com base naquilo que você conseguiu compreender, porque às vezes você pega um versículo, você lê aquele texto, parte dele você compreende, parte não. Mas se você olhar para aquilo e se submeter à palavra de Deus, ser submisso ao Senhor, o Espírito Santo, queridos, ele vai te revelar a outra parte, aquilo que você não compreende. Por quê? Porque você conhece, você sabe da palavra, queridos, você está ali aprendendo a palavra. Então, queridos, aquilo que o Espírito Santo irá lhe mostrar as coisas que não são claras, que não são compreensíveis. Muitas vezes você está lá lendo a palavra, você fala, meu, o que é isso? Mas o Espírito Santo está com você e de repente ele fala, filho, é isso. Você, uau, cara, mano, que legal. Olha o que Deus acabou de falar para mim, Deus falou comigo através desse versículo. Por quê, queridos? Porque eu estou me relacionando com a palavra. Eu conheço a palavra. Aí quando eu tenho a promessa de Deus, eu tenho o Espírito Santo comigo e eu oro a palavra, mano, eu estou indo em direção à vontade dEle. Aí eu posso dizer, é agora, Ele está mexendo no agora, e eu vou viver o futuro, é para sempre, não é momentâneo, não é um vento, sabe, que vem ali, sopra um ventinho, que passa assim e já era. Mano, é intenso, é sólido, é algo concreto. Meus olhos não veem, mas eu sei que tem. Eu não consigo pegar, mas ele está ali. Por quê? Porque eu conheço a palavra e o Espírito Santo fala ao meu coração. Amados, os versículos 26 e 27 diz que o Espírito Santo, agindo na misericórdia de Deus, intercede em nosso favor e dirige as nossas orações. Por quê? Pela misericórdia de Deus, porque se Deus deixasse por nós, nós nunca conseguiríamos atingir o lugar que nós precisamos estar. Aí Deus nos dá Ele fala assim, cara, se for só por eles estão pegos, não vai rolar. Mas fazer o seguinte, eu vou mandar meu filho, e esse meu filho vai lá, vai pagar o preço pelo pecado dele, só que eu vou trazer meu filho de novo, mas eu vou deixar alguém lá para ajudá-los, para entender o que aconteceu, por que eu dei o meu filho, por que o meu filho pagou um preço na cruz pela vida deles. Aí Deus fornece isso para nós, queridos, e Ele fala assim, só que eles também não sabem nem orar, e eu não posso atender as orações dele, porque eles não sabem orar. Tudo bem, o Espírito Santo, Ele vai conduzir a sua oração, Ele vai de orar aquilo que convém ao coração do Pai, a nosso favor, a nosso respeito, para que a vontade dEle seja feita, para que a vontade de Deus seja plena nas nossas vidas, e não mais os nossos desejos mundanos, os nossos desejos carnais. A vontade do Senhor, aquilo que Deus deseja a meu respeito e a seu respeito, queridos. Ei, independente de quão próximos andemos com o Senhor, existem algumas coisas que nunca seremos capazes de realmente explicar, queridos, nessa vida. Você pode ser o cara mais, quase um querubim ali, de repente acontece algo do teu lado, aí os caras vão falar, ué, mas você não era de Deus? Você fala o que nessas horas, queridos? Ué, mas você não servia na casa do Senhor? Você não era ministro do louvor? Você não levava a palavra? E acontece isso com você? Essas coisas não deveriam de acontecer com o ímpio, mas acontece com o cristão? Uau, que louco isso, né, cara? Como que a gente explica isso? Tem coisas que você não vai conseguir explicar. E se você explicar, é coisa do homem. Porque as coisas de Deus a gente não explica. A gente crê, a gente vive. Amados, versículo 28 e 30 estão nos dizendo que quando nossa experiência colide com essas coisas, podemos apenas saber que Deus tem um melhor interesse em nosso coração e que Ele traçou um plano para cada um de nós. Observe o versículo 30, queridos, que tudo está no passado. Isso não é por acaso, amados. Romanos 8,30, põe lá. Diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou.
Ele está falando de você. Ele está falando de cada um de você. Ei, você é predestinado do Senhor, queridos. Foi Ele que chamou você, e aquele que Ele chamou, Ele justifica, e quem Ele justifica, Ele manifesta a glória dEle, queridos. É isso que a palavra está falando. Ele está falando de você. Deus agiu na eternidade e estabeleceu algumas leis físicas, algumas leis espirituais, sobre as quais nós devemos viver. Amados, o modo como agimos de acordo com essas leis terá tudo a ver com o tipo de vida que temos. O tipo de vida que nós vivemos nesse momento está baseada nessas leis físicas e espirituais. Se você está de acordo com as leis de Deus, tanto as leis físicas quanto as leis espirituais, provavelmente você deve estar vivendo a vontade de Deus. Amados, o versículo 30 é um daqueles versículos que nos diz que depois que tudo dito e feito, Deus é Deus. Falou, ei, eu que chamei, eu que faço, eu que dou, eu que levanto, eu que ensino, eu que direciono, eu que glorifico. E fato é que eu e você não mudamos esse fato. Nós não temos poder para isso, nós não vamos mudar Deus. Nós podemos ser mudados por Deus. Queridos, quando você entende o caráter de Deus, não há razão para querer mudá-lo, porque você vai entender que Deus é bom. Quando você consegue compreender o caráter de Deus, você vai falar assim, eu preciso mudar para me assemelhar com Ele. Eu preciso olhar para Deus e falar, eu tenho que ser parecido contigo. Queridos, este capítulo ele começou dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele termina com uma forte declaração de que não há separação do seu grande amor. Ei, ele diz lá, não há condenação para você que está em Cristo. E termina dizendo, ei, nada vai te separar desse amor. Romanos 8,31 diz assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, se Deus luta por você, quem que é contra você? Já parou para pensar nisso? O versículo 31, ele estabelece a passagem que se segue. Ele está falando, agora, se Deus é com você, quem será? Ele está falando de quem está lá, ele está falando de um futuro. Quem será contra você? Pode vir o que for, querido. Se Deus é contigo, queridos, vai cair diante do Senhor. Se Deus está nessa batalha, queridos, pode ficar feliz, Ele já venceu a batalha por você. Ele só vai te ensinar o que você precisa aprender com a batalha que você está vivendo nesse momento. Então, amados, é isso que nós precisamos entender. Nos versículos 32 ao 39, há 4 argumentos de bom senso que justificam o que foi dito até aqui. Presta atenção, queridos, o versículo 32 está dizendo que se Deus fez um pagamento tão grande por nós, dando seu filho para morrer por nós, por que Ele não faria as coisas que são melhor para nós agora? Se Ele teve a capacidade de dar o seu filho na cruz para morrer, por amor a mim, a você, por que Ele não vai atender a tua oração se você estiver orando à vontade dEle? Por quê? Aí ele continua no versículo 33 dizendo que se Deus nos justifica ou nos considera inocente, que direito tem alguém, incluindo nós mesmos, de dizer que somos culpados? Que direito, amado, Satanás tem de chegar no teu ouvido e falar, ei, você é culpado? Ele não tem direito nenhum, porque ei, se você foi chamado por Deus, querido, ser justificado por Ele. É Ele que te justifica. Amados, é por isso que em vez de dizer sou um pecador, sou pecador, sou um culpado, você vai dizer eu sou um pecador salvo pela graça. Ei, amados, você vai dizer, eu costumava ser um pecador, mas fui salvo pela graça, e agora, bendito seja Deus, sou o que Ele sonhou para mim, sou o que Ele sonhou para que eu seja.
E é isso que eu preciso tomar posse dessa palavra, queridos. Não é mais assim, meu Deus, ó céus, ó vida. Ei, cara, eu sou o que Deus sonhou para eu ser, porque eu estou nele, eu sou chamado por ele, queridos, eu sou preparado para ele, por ele, eu sou justificado por ele, eu sou glorificado por ele, é ele que me sustenta, é ele que me mantém, é ele. Aí, amados, o versículo 34 está dizendo que se Jesus morreu para nos salvar, quem que é tão poderoso para nos condenar? Uau, presta atenção nessa palavra, amados. Se o cara mais poderoso morreu para nos salvar, quem que tem poder para vir me condenar? Amados, e a quarta pergunta retórica é encontrada no versículo 35, e é: quem ou o que pode nos separar do amor de Deus? Caso alguém seja tão sem noção a ponto de não conseguir descobrir as respostas para essas perguntas, o Senhor nos deu mais 4 versículos, queridos, no final desse capítulo, para ter certeza de que entenderemos. Põe na tela para mim Romanos 8, versículo 36. Louvor, pode vir. Presta atenção, queridos. Como está escrito, ele já começa afirmando. Ei, como foi dito, como foi liberado, como é a promessa. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que me amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É Ele quem nos glorifica, amados. Ei, essa passagem, amados, como tantas outras, nos assegura que Deus nos tem sob seu amoroso cuidado, agora e para sempre. Ele não perdeu o controle. Queridos, Ele não perdeu o controle de nada. Ele está à frente. Ele que conduz. Eu só preciso me deixar ser ensinado, ser cuidado por Ele. Apaga essa luz lá, vamos orar. Eu só preciso abrir meu coração e falar: Senhor, ore canturiaba sore de andranarabache. Ore canturiaba sore de andranai. Nada vai nos separar do teu amor, ó Senhor. Nada poderá nos tirar da tua presença. Vem, Senhor Jesus. Testifica, Espírito Santo. Espírito Santo. Testifica o nosso espírito a tua vontade. A tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Mas nós chegamos diante da tua presença, Pai, essa noite, e pedimos a Ti, interceda por nós, ó Senhor, ó Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, diante do nosso Deus, nosso Criador, intercede por nós. Aquilo que precisa ser dito a nosso respeito, Espírito Santo, fala ao nosso Pai. Toca os nossos corações de uma forma poderosa. Deus tem algo especial, queridos. Muitos de nós chegamos aqui hoje com dúvida em nossos corações. E nós chegamos a olhar para nós e nos colocar nesse cenário de estar, somos culpados, somos responsáveis, porque a dor que eu estou enfrentando, a luta que eu estou enfrentando,
Eu nem entendo por que eu estou vivendo tudo isso dali. Eu nem sei por que eu preciso passar por tudo isso dali. Mas, num apelo desesperado, nós chegamos diante do Senhor e falamos: Pai, por favor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. E eu quero te convidar a fazer uma oração. Porque o Senhor falou: eu vou, mas eu deixarei o Espírito Santo, aquele que te ensinará, aquele que te ajudará. Se é o teu desejo, querido, se é o desejo do teu coração entregar a sua vida ao Senhor, deixar Ele te conduzir, deixar Ele te direcionar. A palavra diz que se você acredita no fundo do teu coração que Ele é o Filho de Deus e Ele morreu naquela cruz por você, que Ele ressuscitou e hoje Ele vive, e se você declarar com a sua boca falando: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, a palavra diz que você é salvo, que você comece uma caminhada em relação à vontade, ao propósito dEle. Se esse é o desejo do teu coração, queridos, com os olhos fechados, repete uma oração comigo. Coloca as mãos no seu coração e repete uma oração que diz assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. E que o Senhor morreu naquela cruz por mim. E que o Senhor morreu naquela cruz por mim. E essa noite, Senhor, Senhor, eu declaro: declaro Tu és o Senhor, que Tu és o Senhor, o Senhor e Salvador da minha vida. o Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda Me ajuda a viver a vontade do meu Pai. a viver a vontade do meu Pai. Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus, Pai, sei que há festas nos céus nesse momento. Teus filhos, Pai, se colocam na Tua presença. Teus filhos, Pai, se lançam aos Teus braços, ó Senhor. No nome de Jesus eu peço a Ti, Deus, que o Espírito Santo testifique a Tua vontade ao coração de cada um. Que o Espírito Santo ensine o caminho a cada um, Pai. E no nome de Jesus, que a Tua vontade seja feita, que a Tua vontade seja manifesta, a Tua vontade seja plena na vida de cada filho Teu nesse lugar, ó Senhor. Em nome de Jesus, amados, se você fez essa oração, no final do culto o pessoal vai estar lá com a prancheta, pegando teu nome, teu telefone. Como eu disse, queridos, você tem a oportunidade de viver a vontade do Senhor, mas pessoas vão te aproximar de Deus e pessoas vão te afastar de Deus. Que você possa nesse momento buscar pessoas que te ajudem a andar no centro da vontade do Senhor. Eu quero fazer mais uma oração, queridos. Deus me mostrou um espírito de medo sobre muitas pessoas nesse lugar essa noite. Medo de mudar, medo de lutar, medo de dizer não, medo de renunciar, medo do futuro, medo do que vai ser com ele, medo de pessoas. Deus me mostra corações contritos, corações dilacerados, mas ainda não pela presença dele. Corações que estão aterrorizados pelo medo, pelo espírito de medo que assola. Mas em nome de Jesus Cristo, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós damos ordem para que todo espírito de medo se retire desse lugar, se retire da vida dos meus irmãos, que caia por terra, que Deus venha, Pai, quebrantando, Pai, que o Senhor venha, Pai, trazendo, Pai, um renovo sobre o coração de cada filho Teu, nesse lugar, Deus, no nome de Jesus Cristo. Que todo medo que há no seu espírito nesse momento seja colocado por terra no nome de Jesus. Eu declaro o espírito de ousadia sobre a sua vida, espírito de intrepidez. Que o Espírito Santo testifique a vontade do Pai sobre você. E no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha
com a vontade dEle, que o Senhor te leve a viver a boa, agradável e perfeita vontade dEle, porque Deus fala que quando há uma transformação da nossa mente, quando nós passamos a olhar para o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, quando nós prestamos atenção naquilo que Deus está nos guiando, quando nós entendemos a vontade de Deus e quando nós nos submetemos à vontade dEle, a vontade dEle que é boa, agradável e é perfeita, ela vem sobre nós, porque o Espírito Santo de Deus chega diante do Senhor, e Ele que ora por nós, Ele que chega para o Pai e diz: ei Senhor, esse é o meu filho, esse é o teu filho amado, é Ele que está dobrado, é Ele que está prostrado, é Ele que adora. Ei! Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, os nossos corações, o nosso desejo de Te buscar, de se relacionar contigo. Senhor, abre os céus, Deus, e desça com a Tua glória. Nós Te agradecemos porque a Tua presença ela é palpável nesse lugar, Deus. Mas, Pai, no nome de Jesus eu oro, traga, Pai, uma experiência diferente aos Teus filhos essa noite, Deus. Em nome de Jesus. Tu és santo, Deus, Tu és santo. Queridos, feche teus olhos e comece a falar com o Senhor. Deixe que as palavras dessa canção toque teu coração, que ela venha sobre teu coração. É a hora de você colocar teu coração diante de Deus. Aos seus pés estou pra dizer tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto
fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Estamos aqui, Jesus. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar do seu rosto, fui perdoada logo que te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso Aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Ore di alarabassore cantori andranai. Rebasu yadrabashe de abasu yandranai. Queridos, eu estava perguntando para Deus por que o espírito de medo? Por que as pessoas teriam medo de viver algo novo, de se relacionar com o novo? Deus me mostrou crianças chorando. Deus me mostrou crianças limpando os olhos de lágrimas que estavam correndo nos seus rostos. E eu perguntei para Deus por quê, Pai? Por quê, Pai? Porque elas não têm pai. Deus me mostrou pessoas chorando pela ausência de um pai, de uma paternidade. Por isso o medo de viver algo novo, chamando Deus de Pai. Porque nós podemos olhar para Deus e falar: Deus é o Senhor, Deus é Deus. Mas nós não conseguimos olhar para Ele como um pai. Por quê? Porque eu não tive o pai. Deus quer curar teu coração. Deus quer curar o teu coração essa noite. Dorecanturia basore de alarabassoi andranai. Derebassore de arabassoi andranai abashe. Dore de adrabassore de abashoi andranai.
Rebassore de abaixo e andranai. Deus está visitando o teu coração nesse momento e está restaurando o teu coração. O medo de viver, o medo de se relacionar com Deus como Pai, ele é quebrado agora, no nome de Jesus. Essa ausência, esse vazio dentro de você, esse vazio no seu coração, pede para Ele vir preenchendo agora. Fala: Pai, olha para Deus e fala, chama Ele de Pai. Papai, Papai, preenche isso dentro de mim, preenche isso dentro do meu coração, porque eu sinto falta. Diga para Ele: eu sinto falta, Pai. Eu sinto falta, Papai. Eu sinto falta dos teus braços. Eu sinto falta das tuas palavras, Papai. Que falta você me faz, Pai. Deus está tocando o teu coração nesse momento e Ele está te dando um abraço de Pai. Ele está tocando você nesse momento e preenchendo esse vazio de Pai. Deus está quebrando esse vaso que você teve que fazer. Esse vaso que você teve que levantar porque você não sabia nem como construir, você não sabia o caminho que você tinha que seguir. Esse vaso é quebrado nessa hora. Essa casa se encherá. E como diz a música, não importa o preço do perfume derramado, a sua presença, Papai, a sua presença, ela vale mais. Essa casa se encherá. Ore canturiaba sore de abaixei. Com a minha adoração. E essa casa se encherá com a minha adoração. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado. E não importa o preço do perfume derramado. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Ore canturiaba. E não há outro como o Senhor. Os olhos secos voltem a ter lágrimas. Meu perfume subirá com a minha adoração a ti. E o perfume subirá com a minha adoração a ti. E o perfume subirá com a minha adoração a ti. Eu quebro meu vaso aos seus
aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso. Restitui, Senhor, restitui. Quebro o meu vaso. Restitui, seja tocada nesse momento. A palavra de Deus diz que do nosso interior fluirão rios. Esses rios são o próprio Espírito Santo soprando dentro de você. Essa casa se encherá. E Deus trouxe uma palavra Com a minha através da pastora adoração. que diz assim: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. O rio do Senhor está passando sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. O rio de Deus está passando sobre a sua casa. O rio de Deus está passando sobre a tua Com a família. minha adoração. O rio de Deus está passando sobre as tuas Essa casa finanças. se encherá. O rio de Deus está passando sobre o teu Com a minha casamento. adoração. O rio de Deus está Essa restaurando, casa se restituindo encherá. a tua família. Com a Os minha alicerces da sua casa estão sendo restituídos, restaurados, adoração. fundamentados. Essa casa se encherá. O rio de Deus está vindo sobre você. Recebe, recebe. Essa casa se Xererebasorere. encherá com a minha adoração. E essa casa se encherá com a minha adoração. Essa casa se encherá com a minha adoração a ti. Essa casa se encherá com a minha adoração a ti. Essa casa se encherá com a minha adoração a ti. Cura, cura, Essa cura, casa cura, se cura, cura, encherá cura, 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 cura. com a minha adoração a ti. E o perfume subirá. E o perfume subirá. E o perfume subirá. Essa casa se encherá com a minha adoração a ti. Essa casa se encherá com a minha adoração. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa Quebra o vaso diante dele. preço Quebra o vaso. do perfume derramado, Não se importe com o preço tua que isso vai presença custar. vale mais, Almeja a presença muito dele. mais, Deseja a presença muito dele. mais. E não Não importa importa o o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos seus pés,
raso aos pés do meu amado. Queridos, fica só por um minuto em silêncio. Em silêncio, deixa o Espírito Santo falar teu coração. Deus está testificando algo no coração de vocês. Nada vai me separar da tua presença, ó Senhor. Nada vai nos tirar, Pai, de próximo de Ti, Deus. Porque Tu és santo, Tu és maravilhoso. Eu te amo, Papai. Chama ele de papai. Oh, papai. Papai. Papai, papai. Oh, Deus. Ó Pai, nós te glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu fluir em nosso meio. Papai, nós te amamos, papai. Nós te amamos, papai. Oh, Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome.
Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo. Seja feita a terra. Querido Deus, no nome de Jesus, nós oramos e clamamos, Pai, essa oração, Pai. Nós cantamos a Ti essa oração e pedimos a Ti, Senhor, faça a Tua vontade, Deus. Deixa os céus descer, Senhor. Deixa o céu descer. Vem, oh Espírito Santo. Oh, lere baba baba bashure de agaraba se canto agaraba. É o reino teu, o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Deixa o céu deixa o céu descer. Se Deus desce, desce e deixa o céu descer. Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai. O poder e tua é a glória pra sempre. Queridos, a vontade é edificar, mas nós precisamos terminar. Nós precisamos dar o exemplo. A vontade realmente é edificar, adorando ao Senhor, estar na presença dEle. Não perca isso que Deus te deu. Deus encheu você essa noite. Deus te carregou. É o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, recebe as nossas palmas, Deus. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o poder. Toda a honra e glória seja dada ao Teu santo nome, Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus. Amém, amém, amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Meu Deus do céu. Como que a gente acaba o culto? Nem sei mais por onde terminar. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deis cair em tentação, mas livra-nos do mal,
Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levanta a mão direita, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja contigo. A comunhão, a consolação, o ensino de Deus, que a vontade de Deus seja manifesta na sua vida. E aonde você estiver, você manifeste a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te leve em segurança à sua casa. Seja glorificado o nome dEle. Amém. Glória a Deus. Queridos, não esqueçam, nós temos culto domingo e quinta, conto com a presença de vocês, venham para cá, não vamos deixar isso esfriar não, Deus tem algo poderoso para fazer em nosso meio. Glória a Deus. Visitantes, nós temos um espaço lá atrás para você, amém? E é isso aí. Moisés e Marisley, preciso falar com vocês, não vão embora sem falar comigo.